E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala de termodinâmica, e a questão diz o seguinte: uma amostra de gás hélio contida num cilindro com êmbolo é comprimida isotermicamente, recebendo um trabalho de menos 500 joules. Passando do estado de pressão, volume e temperatura respectivamente igual a 1 atm, 2 litros e 300 kelvins, para o estado pressão, volume e temperatura, onde eu só tenho ali o volume, né, que é 0,5 litros. A pressão ele chama de P2 e a temperatura T2. Os valores de P2, T2 e da variação de energia interna são respectivamente, então a gente tem que encontrar. Bom, na verdade essa questão ela tem uma série de relações que a gente tem que fazer antes de fazer o cálculo em si. Para resolver uma das coisas, né, eu vou ter que calcular usando a equação geral dos gases, o PVT por Voto. Mas antes disso, vamos entender então algumas coisinhas aqui, que é o seguinte, ó. Primeiro, a transformação ela é isotérmica. Isso quer dizer o quê? Isotérmica quer dizer que a gente não tem variação de temperatura, né? A temperatura ela é constante no processo todo. Temperatura constante, transformação isotérmica. E aí com isso a gente já mata uma das coisas, que é o valor da temperatura T2. Porque se a transformação é isotérmica, então a temperatura T1 tem que ser igual à temperatura T2. Logo, a temperatura T1 vale 300 Kelvin, então a T2 também vale 300 Kelvin. Com isso eu já risco ali, ó, alternativa A, alternativa B. Perfeito. Segunda coisa que a gente pode ir na mesma informação, que é o que? A variação da energia interna, ela é zero nesse caso. Por quê, professor? Porque a variação da energia interna está relacionado diretamente com a variação de temperatura. E como a transformação ela é isotérmica, a variação de temperatura também é zero. Logo, se eu não tenho variação de temperatura, eu também não tenho variação de energia interna. Então tu percebe que eu já respondi duas coisas: a temperatura T2, que era uma das coisas que a questão estava me perguntando, e sobre a variação da energia interna, que é zero. Duas coisas já respondido, posso olhar ali as alternativas e pronto. Já sei que a resposta certa é a alternativa E para essa questãozinha. Agora, se tu tá curioso e quer descobrir como que calcula ali a resposta da pressão para achar ali o valor de 4 atm, tu vai fazer o seguinte então. Tu vai pegar a equação geral dos gases ideais, que fala que o produto pressão, volume dividido pela temperatura dos dados iniciais do gás tem que ser igual a pressão vezes volume dividido pela temperatura dos dados finais desse gás. Então isso aqui é o que a gente chama de equação geral. Lembrando que a transformação ela é isotérmica e isso faz com que a temperatura seja cortado aqui, até porque eu teria o mesmo número ali embaixo, 300 e 300, então eu nem preciso. A equação então, na verdade, que eu vou usar seria essa, né? Pressão vezes volume igual a pressão vezes volume. E aí entendendo isso, tu pode resolver de duas maneiras. Ou tu entende que existe uma relação inversamente proporcional entre volume e pressão. E se tu olhar ali os dados, né, tu vai ver que o volume ele está decaindo de 2 litros para 0,5, ou seja, o volume ele está diminuindo 4 vezes. Então tu tem que ter um aumento de pressão de 4 vezes aí nessa troca. Logo, se a pressão é 1 atm, ela tem que aumentar 4 vezes, ela vai ser o equivalente a 4 atms nesse processo. Então tu pode ir por esse caminho ou botar os dados mesmo e fazer o cálculo, né? Pressão inicial é 1, volume inicial é 2, pressão final é o que eu quero descobrir e o volume final é 0,5. Esse 0,5 passa então dividindo, vai ficar 2 dividido por 0,5 igual a pressão. E toda vez que eu divido um número por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então 2 por 0,5 é 2 vezes 2, que dá 4. 4 atm é a pressão então desse meu gás nessas condições aqui. Mas a gente já sabia que isso era a resposta, porque a gente já tinha definido isso lá atrás
quando a gente disse que a resposta era E. Espero que vocês tenham entendido então, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui, fiquem ligados aí nas próximas resoluções e era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!